Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informe Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, nós trazemos um outro tema para a nossa conversa semanal, para o nosso debate semanal. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra lá no Instagram no @Sancler Bernardes e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa e Ação. E mais um episódio, como a Débora disse, de uma conversa semanal. Hoje a gente vai discutir um ponto, como é que eu posso dizer? Não é um ponto sobre justiça, né? Mas talvez um ponto sobre uma obrigação social de todos nós, e a gente vai fazer uma reflexão tentando levar essa reflexão à luz da reabilitação que a gente propõe na UTI, né, Débora? Então, hoje, o nosso episódio é um episódio sobre reabilitação na UTI, o acesso é para todos, e é uma coisa que parece uma pergunta que a gente poderia responder, né, Débora, de maneira muito, muito simples, se o acesso é para todos. A gente poderia dizer, sim, o acesso é para todos, e a gente sabe que não necessariamente as coisas funcionam dessa maneira, né? E aí, para dar o start dessa conversa, Débora, eu queria trazer um dado que esse dado mexeu comigo, ele mexe há um certo tempo. Quem está nos acompanhando, não sei se vocês sabem que a gente tem como é que chama? A gente tem um censo, né, que acontece da Associação de Medicina Intensiva, da AMIB, e esse censo todos os anos traz dados sobre os leitos de UTI, etc. e tal. E aí saiu o censo já agora, o último censo de 2024, que reflete do ano anterior, e aí tem um dado interessante que eu queria compartilhar com quem está acompanhando a gente aqui. Segundo o censo da AMIB, a gente tem um total de 73.160 leitos de UTI no nosso país. Só que esses leitos, esses 73 mil leitos, são divididos em 37.820 leitos de UTI para SUS e 35.340 leitos de UTI para saúde suplementar. E aí, então, traz assim, que é um pouquinho mais de leito para SUS. A gente está falando de 51,70% dos leitos de UTI são destinados ao SUS. E aí a gente podia estar pensando assim, pô, tudo bem, a gente poderia ter um pouco mais e tal, mas quando a gente vai para a população, tem algumas pesquisas que foram feitas sobre o acesso à saúde no Brasil, dos 200 e tantos milhões de pessoas que vivem no Brasil, 75% aproximadamente é usuário do SUS. Então a gente tem metade dos leitos de UTI para 75% da população. E a gente tem a outra metade de leitos da UTI para 25% da população. Então, eu acho que já começa a responder que, assim, quando a gente for a fundo na reabilitação, a gente pode dar esse olhar anterior. O acesso à UTI já não é uma coisa para todos, infelizmente não é. A gente está diante de números que mostram que você conseguir um leito na UTI é difícil na saúde suplementar e é aproximadamente 3 vezes mais difícil se você for usuário do SUS. Né? Imagina quando a gente chega para a reabilitação, será que isso é para todos? E assim, eu acho que hoje a gente tem que extrapolar a conversa para gênero, para raça, para classe socioeconômica e por aí vai, né? Qual é a sua primeira impressão sobre isso, Débora? Eu acho que é bem o que você falou lá no começo, né? A gente pode até tentar responder de bate-pronto essa pergunta, e talvez a gente diria que sim, né? Que é para todos, mas a hora que a gente começa a entrar em conceitos, né? Não só olhar o número, mas olhar o que está por trás desse número, né? A gente começa a falar, bom, peraí, será que é para todos mesmo, né? Porque é isso, se a gente olhar o número de leitos de UTI, a gente fala, nossa, tem bastante. Mas a hora que a gente começa a olhar a proporcionalidade, né, a necessidade, né, de porcentagem da população que precisaria disso, aí você começa a falar, bom, realmente não é. E se a gente começar a olhar para nossa experiência, né, Sancler? Quem nunca conheceu alguém, ouviu alguém, viu na sua prática, no dia a dia, alguém esperando um leito de UTI, por exemplo, né? E às vezes Exato. não deu tempo, por exemplo, né, de chegar até a UTI. Então, realmente, assim, não é para todos. E aí a gente extrapola essa conversa, como você colocou, para outros pontos, né, que também precisam ser abordados, né? Então, assim, será que ter acesso é a mesma coisa que. Ou é suficiente, não é a mesma coisa, é suficiente para ter bons resultados, por exemplo, né? Porque, assim, às vezes até tem acesso, né, por exemplo, a um leito de UTI, ou tem acesso à fisioterapia,
né? Mas será que a gente está conseguindo oferecer o que efetivamente precisa, né? E aí a gente entra em outros termos, né? Como, por exemplo, equidade, né? Será que existe uma equidade quando a gente fala em reabilitação dentro da UTI, né? Será que todo mundo tem a mesma chance, a mesma oportunidade, não de ter os mesmos resultados, porque a gente sabe que a gente, né, não vai ter os mesmos resultados para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, enfim. Mas será que elas têm a mesma chance, né, de alcançar o máximo do potencial Oportunidade, né? Será que delas, elas têm a mesma oportunidade, né? né, e de alcançar o máximo que ela poderia, né? E aí a gente começa a ver que não, né? Então é isso, ter fisioterapia ali disponível não necessariamente significa que essa pessoa efetivamente vai ter acesso, né? Assim, se a gente jogar um exemplo, mas antes de dar esse exemplo, só eu li um artigo, né, que ele fala que a equidade ela comporta distintas dimensões, né, ou várias dimensões na sua análise, dentre as quais são, a gente pode considerar a oferta, né, então recursos humanos, a capacidade instalada, o acesso, então assim, o acesso é uma, né, das dimensões da equidade, né, a utilização do serviço, o financiamento, né, a qualidade desse serviço, da atenção, né? Então, sei lá, por exemplo, né, eles discutiram um pouco até isso lá no Congresso, né? Quando você fala assim, o paciente foi de alta da UTI, por exemplo, e eu encaminho ele para um centro de reabilitação, para um posto de saúde, o que seja. E ele não consegue chegar porque ele não tem o dinheiro para pagar o Distância, condição transporte, física. porque é muito longe. Ou seja, ele tá tendo fisioterapia, né? A gente deu um lugar, mas ele não tem como chegar, ele não tem todas as outras variáveis necessárias efetivamente, né, para ter o acesso de verdade, para desenvolver o potencial dele. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir isso, porque senão a gente acaba ficando num contexto meio raso, sabe? É, de falar que a gente realmente está oferecendo fisioterapia dentro da UTI para todo mundo, quando será que a gente está mesmo, né? E acho que tem várias situações clínicas que a gente pode repensar nesse assunto, né? Não sei se você A quer gente falar acaba alguma ficando, coisa. a gente acaba ficando cego para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, se eu entro numa UTI, tem 10 pacientes, eu atendo 10 pacientes, pode ser que na minha cabeça eu entenda que eu estou oferecendo tudo que eu posso para os 10. E não é bem por aí. Quando você falou, né, sobre equidade, o conceito da equidade é levar em consideração as diferenças para que a gente possa balancear, né, o que a gente tem de possibilidade de oferta, no nosso caso aqui, oferecer atendimento à saúde, né? Então, você deu um exemplo muito bacana, eu li um trabalho também que era sobre a disponibilidade de leitos na UTI nos Estados Unidos em relação a uma distância onde você pudesse chegar de carro de 60 minutos. Você já viu esse trabalho? Eles fizeram um Não. levantamento em todos os estados, assim, como é a disponibilidade de leito em 60 minutos de transporte de carro, se eu precisar de um leito de UTI. E aí, quando você vê o mapa do artigo, é tudo concentrado na costa, assim, mais oriental, assim, dos Estados Unidos, sabe? E do outro lado, você vai ficando ausente. Tem várias regiões onde você não tem acesso nenhum a leito de UTI com 60 horas de direção de carro. E aí eles colocam que, neste trabalho especificamente, para essa questão de logística, é muito mais sobre a urbanização. Então, quanto mais urbano for um centro, mais acesso à UTI a gente consegue dar às pessoas. Quanto mais rural for, menos acesso. Eu falo, tá, mas é meio óbvio. É óbvio, mas é preocupante. Então, por exemplo, eu dou aula aqui num campus, numa cidade que é do interior. Aí essa cidade do interior, ela não tem leito de UTI, então os pacientes têm que ser direcionados. Então, isso começa a dificultar. E aí, quando a gente vai para a reabilitação, talvez você está ali dentro falando, não, eu estou dando para todo mundo, mas é nosso papel quanto sociedade, classe profissional também, entender que tem um monte de gente que não está nem conseguindo chegar para a gente na fisioterapia dentro da UTI. E quando chega, já começa uma disparidade. Porque você acabou de falar isso, você encaminha o paciente para fisioterapia pós-alta da UTI, um paciente com PIX, um paciente com fraqueza adquirida, e aí você meio que lava suas mãos, porque esse paciente seguiu para um próximo nível de atenção à saúde, mas será que a gente está fazendo certo? Será que eu não tenho que ter um trabalho dentro da UTI para direcionar de maneira diferente para que todos possam ter acesso ao serviço de reabilitação?
porque nem todo mundo vai conseguir. Quantas vezes você já deu alta para um paciente e aí, ao invés de falar que ele precisa de fisioterapia, você perguntou para ele qual é a possibilidade dele de acesso, aonde ele mora? Quantas vezes você já pegou o telefone e ligou para alguém que você conhece, que trabalha no serviço público e falou, ei, tem como encaixar um paciente meu que está saindo e tal? É um papel, uma responsabilidade muito grande que a gente tem, mas eu não sei, eu acho que a gente é pouco estimulado a pensar e refletir sobre isso. É. E aí eu queria aproveitar então e ir entrando assim numa questão mais prática desse assunto, né? Que eu acho que talvez muita gente tá ouvindo, a gente vá se encontrar, né? Mas porque parece que quando a gente fala, né, dessas coisas, como a gente começou a introduzir, tá meio longe, né? Meio tipo, mas também não é minha responsabilidade, né? Se não tem leito, É, enfim. E aí para introduzir essa parte mais, digamos, nossa responsabilidade, tem um artigo, né, que eu não vou falar dele em si, mas uma discussão que ele traz, né, eles avaliaram 70 centros com pacientes de neurotrauma, e aí eles foram ver os encaminhamentos desses pacientes, né, e aí eu achei muito legal que ele fala assim que tem uma variação muito grande nos padrões de encaminhamento para reabilitação, né, para as instituições de reabilitação, né, pós-agudo. E aí, o que me chama a atenção nisso, que ele fala assim que tem uma variação muito grande e que muito não foi explicado por características fisiológicas ou da doença. O que eu quero dizer com isso, né? Então, assim, eles foram olhar se esse encaminhamento, né, pós-agudo desses pacientes, se ele se explicava por quê. Então, assim, tipos de lesão, né, tipos de dificuldade. Então, por exemplo, né, você citou, tô dando só um exemplo, tinha fraqueza, não tinha fraqueza. Então, o que levou a encaminhar, né? E aí eles comentam sobre isso, que assim, teve uma variação muito grande e eles não conseguiram explicar por quê. E aí ele chama atenção para falar assim, olha, talvez tenha alguma coisa ali que não tem a ver com a doença em si, com a parte, né, fisiológica e tudo mais, que implique nas diferenças, né? Então, de por que eu indiquei um e eu não indiquei o outro, né? E aí eu queria começar a trazer essa discussão aqui para uma questão mais prática nossa, né? É, E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje você tivesse um paciente na sua UTI para você atender que fosse surdo, você acha que você conseguiria atender ele da mesma forma, com a mesma qualidade que você atenderia um outro paciente que não é surdo, que conversa com você, por exemplo, normalmente? com certeza não. Com certeza eu não conseguiria. E eu assumo isso porque eu não tenho domínio por exemplo, Libras, eu não, na minha UTI, pode até ser que tenha alguém, mas eu não conheço quem é essa pessoa, a gente não tem um fluxo direcionado para isso, a gente não tem uma estratégia de comunicação alternativa instituída dentro da nossa UTI, então eu posso te garantir que não, que esse paciente ele teria sim um prejuízo dentro do que eu poderia oferecer de reabilitação para ele. Eu ia adaptar muito mais, em vez de adaptar a minha comunicação para que eu pudesse oferecer a reabilitação adequada, para que ele pudesse entender, eu ia adaptar muito mais a minha intervenção, aquilo que eu conseguiria fazer-me entender para ele. E aí isso ia acabar prejudicando ele. Eu não teria essa Então, e condição. aí, depois eu quero voltar, né, para a gente discutir mais a fundo essas questões assim na prática, né? Mas só para a gente entender a importância da discussão, né, Sancler? E aí é que a gente está falando sobre, poxa, então tá existindo equidade nas nossas UTIs? Se um paciente que não escuta, eu vou ter que adaptar a minha intervenção, ou seja, talvez eu não chegue no máximo potencial dele, porque eu não consigo oferecer, né? Se eu tenho um paciente, por exemplo, cego, né? Eu também não sei direito o que fazer ali com aquele paciente, né? E eu acabo falando, ai,
né? Putz, eu queria andar, mas eu não sei como que eu ando com paciente cego, então ele não vai andar, né? Ele não vai andar, É, exatamente. ele vai ficar sem fazer, ou, por exemplo, né, que esse Ou você estudo que eu faz e comentei. impõe risco, né? Ou você faz e impõe risco. Ah, vou de Exatamente, qualquer jeito aqui. é. Ou outras coisas, né? Por exemplo, quando eu estava lendo esse artigo da questão da indicação, por exemplo, para reabilitação depois, me veio muito na cabeça, assim, de exemplo, por exemplo, pacientes em situação de rua, né? Que a gente recebe no hospital às vezes. Ah, morava num abrigo. Ou, ah, não, esse paciente mora na rua, né? E aí ele vem para UTI, ele fica com algum déficit, né? Será que a gente olhando para ele e olhando para um outro paciente que a família vai lá todo dia, né? Que ele vai voltar para casa dele, bonitinho. Será que a gente teria o mesmo empenho de achar um lugar para ele reabilitar, né? Ou será que esse que mora na rua já meio que. E é isso, né? Às vezes nem é proposital, né? Mas no nosso inconsciente já fica, ele mora na rua, então ele não vai até o posto de saúde, ou ele mal toma o remédio dele, quanto mais ir para fisioterapia, quem que vai levar, né? E aí eu acabo, né? Nem Então referencio, né? Nem nem referencio. referencia, né? Então acho que são coisas importantes, né? E vai de muitas outras questões aí, né, Sancler, que acabam influenciando na nossa tomada de decisão, é, como esse próprio artigo fala, né? Por características que não são propriamente as que deveriam estar na nossa tomada de decisão, né? Não que a gente não vá considerar o fato dele morar na rua, né, para o que a gente vai fazer, enfim, né? Porque efetivamente às vezes a gente vai precisar. Ah, não tem um cuidador. Se não tem um cuidador, não tem como, sei lá, Aí internar você precisa num adaptar lugar o para. plano, né? Você precisa adaptar o plano terapêutico. Mas eu acho que é importante a gente pensar nessas questões, né? Né? E aí, ô Débora, você sabe que você falando sobre isso, tem um trabalho que mostrou, fizeram uma análise sobre quais eram os tratamentos e desfechos, por exemplo, da população negra dentro da UTI. E uma das coisas que eles concluem é que os pacientes negros, pelo fato de serem negros, a associação existe com a demora no tempo hábil, por exemplo, para se iniciar a antibiótico terapia. Então, eu acho que tem a ver com essa sua fala, é que tem muitos problemas que eles são estruturais dentro da nossa vivência do dia a dia. Então, não é, às vezes vai ter gente que vai fazer isso, infelizmente, mas não é que a pessoa olha e escolhe, só que isso é estrutural. Então, mesmo que de maneira não intencional, mesmo que seja isso ou que seja intencional, é um prejuízo direto àquela população, àquela pessoa, sem que ela tenha feito nada para que ela tivesse aquele prejuízo. Então, não é uma escolha terapêutica, é simplesmente um descuido, um descaso, e isso vem dessa questão estrutural que a gente tem. Então, você deu esse exemplo, eu já passei por isso, e acaba que sim, a equipe vai deixando um pouco de lado e etc e tal. Então, ao invés de tentar buscar adaptação, a solução acaba por ser a redução da intensidade do que você coloca de energia dentro do plano terapêutico para o seu paciente, ao É. invés da gente buscar formas, né? Deixa eu só fazer um parênteses, você falou de uma pessoa cega e tal. Eu lembro que uma vez eu estava na UTI, aí tem um colega, o Fernando, ele vive ouvindo um podcast, ele vai lembrar dessa história. A gente recebeu uma paciente, ela estava passando férias no Brasil, ela era familiar de diplomata, e ela era russa, e ela não falava inglês, e ela era cega, e ela caiu e quebrou a perna e foi para a UTI. Então era uma senhora de idade, cega, falava somente russo, numa cama restrita por causa de uma fratura, era muito difícil o acesso à reabilitação para ela. E assim, aí tinha hora que a gente tentava ao máximo, mas tinha hora que a equipe não sabia nem o que fazer. A verdade é essa, a equipe não sabia o que fazer. Tamanho talvez seja o nosso despreparo quanto unidade de saúde, quanto profissional de saúde, para lidar com situações assim. Mas é isso que eu falei, né? Acho que não é um episódio pra jogar na cara de ninguém, nada, né? E culpas e tal, até porque é isso, eu também não sei falar língua de sinais, por exemplo, né? Mas é pra gente refletir, né? Se a gente acha suficiente o fato de ter um fisioterapeuta lá dentro da UTI, né? E se realmente é suficiente, né? Porque às vezes é isso, ele tá lá, a gente tá lá.
mas a gente não está conseguindo oferecer, né, esse acesso, essa equidade para os pacientes. E tem algumas populações que a gente sabe que vão acabar sofrendo muito mais com isso, né? Você deu o exemplo da população negra e tem vários artigos falando sobre isso, né? Em relação à dor, por exemplo, né? Que essa população tende a receber menos medicação para dor, porque no nosso inconsciente, sei lá, tem alguma coisa de que eles são mais fortes para dor, né? É igual mulher, né? Mulher também. A gente tende a achar que a mulher vai aguentar mais, né? A mulher vai conseguir fazer, a mulher tem mais força de vontade, né? E aí, E aí, por essas esse ideias. achar, você muda as suas condutas, né? E geralmente muda para uma coisa Exatamente. que implica em desfechos desfavoráveis. Então, é isso, né? Esse é o problema, né? É que aí a gente acaba mudando a nossa conduta ou deixando de oferecer alguma coisa, e aí a gente não chega, né, nos melhores desfechos para aquela pessoa, né? Acho que tem outros grupos, né? Então, eu dei o exemplo, né, de quem, por exemplo, não me escuta, e aí, trazendo isso muito para a prática, assim, você falou, né? O hospital não está preparado. Existem algumas leis, eu não sei se essa lei é federal ou se é estadual, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, que todos os órgãos de justiça, assim, né? É, não é cartório, é como falar, enfim, de justiça, assim, que você vai protocolar, né? Coisas que tem que ter um tradutor. Né, é alguém ali naquele prédio inteiro que fale a língua de sinais, por exemplo, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Eu falo, bom, por que que de repente não tem que ter no hospital, né? Poderia ser um, dois, enfim, para o Um de hospital inteiro. referência por cada setor, talvez, né? Exatamente. E aí teriam muitas saídas, né, Sancler? Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Poderia ser alguém contratado do hospital para isso, mas também poderia ser alguém da equipe que o hospital poderia oferecer. Capacitar. Olha, alguém quer se capacitar em relação a isso? E aí é isso, não precisava ser tanta gente assim, porque também, óbvio, não é sempre que a gente tem alguém assim, né? Mas o problema é que quando a gente tem, fica falho o cuidado, Exato. né? A gente acaba dependendo, pelo menos na minha experiência, né? Quando tem esse tipo de paciente, a gente acaba dependendo, do acompanhante, né? Do familiar, porque aí o familiar que tem que fazer essa ponte. Então, eu falo para o familiar tem que fazer, né, a linguagem de sinais e passar, enfim. Se essa pessoa não tem um familiar, é isso, a gente fica lá igual uns. Pega a mão da pessoa, mexe para tentar ela entender de algum jeito, né? O que não é legal também, porque, de novo, além da gente Exato. não chegar onde a gente poderia com os resultados, é até uma. É até não, é um desrespeito com a pessoa, né? É É, invasivo, né? É exatamente. sem Então, noção, assim. diríamos assim. Então existem estratégias, né? Eu já falei uma vez pro meu marido, eu falei, cara, pra mim devia ser obrigatório em todas as escolas de ensino fundamental, sabe? Que as crianças aprendessem. E não precisa ser tudo, sabe? Mas o mínimo de você conseguir minimamente abrir uma conversa com aquele paciente. Eu até fui procurar para pôr no material do Apoia-se para os nossos apoiadores, mas eu preciso confirmar antes, porque eu fiquei na dúvida. Porque eu li que a língua de sinais ela não é universal, né? Eu acho que ela difere em alguns lugares, em alguns países. Então, preciso ler mais sobre isso. Inclusive, se alguém que nos escuta souber sobre esse assunto e quiser vir nos falar, Compartilhe com a gente. mas, mas eu vi que um pessoal do Chile, se eu não estiver enganado, eu achei super legal. É uma iniciativa de uma faculdade de lá, que eles fizeram uns cards, assim, com os principais movimentos que a fisioterapia pede, sabe? Com as principais falas que a gente tem, assim, de você tá com dor, vamos começar um exercício, sabe? E eu achei muito legal. E é isso, minimamente você conseguir abrir uma conversa, né? Talvez você não vá conseguir falar sobre política, sei lá o quê, né, com o paciente durante o atendimento, como a gente falaria com outro. Mas o básico, né, de você conseguir minimamente explicar o que que é a fisioterapia, o que que vai acontecer, né, um exercício que ele precisa fazer é tão necessário, né, deveria ser um direito de todo mundo, né, e acaba que não é, né. É.
Eu acho muito legal que conversas como essa, que você falou, não é para apontar ninguém o episódio, mas eu acho que o episódio tem um papel, talvez, de apontar a todos ao mesmo tempo e pensar nisso. Que tipo de estratégia a gente pode fazer para melhorar o acesso com equidade para as pessoas de reabilitação? Então, tem uma série de coisas que a gente poderia pensar. Então, isso aí é uma sugestão, treinamento de alguém para linguagem alternativa é outra sugestão, uma atenção específica se todos os nossos pacientes que teriam indicação e que poderiam receber reabilitação estão efetivamente recebendo, né? Eu lembro de Se não trabalhos tem lá em nenhuma característica deles específica que exato, tá que está virando fazendo uma com que barreira, né? e se você for pensar, hoje no Brasil é um pouco diferente isso, mas a gente trabalha muito com parecer, né? Pedido de parecer. Então, olha, você poderia avaliar o paciente e tal, né? Eu sei que no Brasil a realidade já é um pouco diferente, mas tem dados de, sei lá, 15 anos atrás, tem publicações aí na Critical Care, Journal of Critical Care, Estados Unidos, Austrália, Canadá, o acesso à reabilitação na UTI era algo em torno de 10 a 12% nos trabalhos nessa época. Então, assim, o paciente que ia para a UTI ele não tinha acesso, esperava-se algo para chamar a fisioterapia para reabilitar esses pacientes. E aí eu fico me perguntando, o que é que fazia ainda assim escolher que aquele paciente era apto para receber fisioterapia? Com certeza, todas essas questões que você colocou, elas entram na jogada. Ah, essa pessoa aqui era mais resistente, essa pessoa aqui depois eu não vou ter como encaminhar, essa pessoa... Então, assim, você começa a ter pré-julgamentos, um pré-conceito que já começa naquela hora a separar quem vai ter acesso e quem não vai ter acesso, porque não é uma coisa universal, assim, de todos têm acesso. A partir do pedido para todos é que vai ser identificado se os pacientes querem ou não. E isso Hum. acompanha a história da reabilitação. Quando a gente volta lá em 2008, 2009, o trabalho do Morris, do Peter Morris, o objetivo principal era aumentar o acesso à fisioterapia aos pacientes na UTI. Então, assim, é algo que há 20 anos se pensou e talvez hoje a gente precise repensar, porque a gente aumentou muito, mas não necessariamente a gente aumentou para todo mundo que poderia. Então a gente precisa melhorar muito essas condições ainda, né? De É, acesso à reabilitação. Eu não acho que é uma coisa para todos, infelizmente não é. tem uma frase que eu até grifei aqui de um artigo que eu estava lendo, que ele coloca assim, que as decisões médicas e os comportamentos interpessoais dos profissionais de saúde terão maior probabilidade de serem influenciados por estereótipos, levando a processos e resultados mais pobres de atendimento a alguns grupos de pacientes, né? Então, é isso, né? Que a gente precisa se atentar a isso de parar para pensar, peraí, né? Será que eu tô mudando uma conduta? Será que eu tô limitando, né, alguma coisa por conta, né, desse estereótipo, desse julgamento, por ser algum grupo específico, né? Eu, assim, na minha prática, eu acho que me pega muito essas duas subpopulações que eu falei, né? Então, os pacientes surdos, e uma vez eu lembro que uma aluna, ela chegou assim pra mim, mas muito, muito, muito chateada, assim, né? E aí eu falei, meu, o que aconteceu, né? E nem tinha sido no meu estágio. Aí ela falou assim: olha, Débora, eu tô muito triste, porque eu fui atender um paciente na enfermaria, ele era surdo, eu não consegui me comunicar com ele, e eu não consegui fazer o que eu precisava fazer, né? E ela até falou: eu baixei ontem no YouTube um cursinho de língua de sinais, não sei o que, né? Eu achei tão bonitinho. E então, assim, a gente vê razoavelmente bastante desses pacientes. E outro grupo de pacientes que eu vejo muito aqui são os pacientes cegos, né? Aqueles, principalmente por conta de diabetes, né? Que acabaram evoluindo com perda da visão, enfim. E que, assim, impacta demais, né, na reabilitação deles e no acesso, na equidade à reabilitação. Porque é isso que eu falei, assim, às vezes é um paciente que poderia ir para o banheiro sozinho, por exemplo, ou poderia passar da cama para a poltrona sozinho enquanto ele está na UTI, né, e aí a gente acaba falando, ah, não vai, Vai lá né, e poda porque antes, né? e aí, ou porque a gente não acha seguro, porque efetivamente não tem essa segurança, porque o ambiente não foi construído dessa forma, né? Ou, enfim, porque a gente não tem a habilidade e o conhecimento para fazer as orientações adequadas para aquela alteração, né? Eu já tive vários alunos que me falaram assim, Débora, ele é cego, eu não tenho ideia de como adaptar, assim, né? De como fazer a terapia com ele. Como que eu saio caminhando? Eu deixo ele
tatear as paredes, eu não deixo ele tatear as paredes, sabe? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa ter o mínimo de conhecimento, né? Pra gente, é isso, pra gente não ficar com tanta limitação, com tanta, sabe, restringindo tanto o cuidado desses pacientes que a gente não chega nos resultados que a gente poderia chegar, né? Eu acho que tem dois níveis de ação que precisam ser tomados quanto a isso, é individual e coletivo. O individual, como você contou a história agora, a pessoa falou, não, eu vou atrás, porque eu preciso disso para o meu paciente. Mas aí estou pensando em ações que sejam feitas previamente ao problema, né? Então, assim, a gente deveria, quanto pessoa, quanto profissional de saúde, humano, ser humano, pensar nisso e se antever fazendo treinamentos, capacitações, reflexões, discutindo mais para todos os tipos de pacientes, para que a gente possa realmente oferecer reabilitação com equidade. E o outro nível é coletivo, e aí o coletivo tem muito a ver com a gestão hospitalar, né? Falando de UTI. Então, os hospitais também deveriam fazer isso, né? Você citou assim, vamos pegar um profissional de referência em cada setor, quem quer fazer um treinamento, mas mais do que isso, como tratar as diferentes pessoas, como tratar as pessoas diferentes de uma maneira com equidade, como é que eu faço para garantir o mesmo acesso à saúde, ao atendimento para todos eles. Então, tem que ter uma ação individual e tem que ter coletiva. E ainda vou colocar mais, tem que ter uma dentro da formação, né? Enquanto professor, eu coloco que a gente tem uma outra coisa, mas não especificamente sobre como atuar nessas condições. Então, tem disciplinas, aqui na universidade a gente tem uma disciplina que é sobre deficiência no contexto da sociedade, etc. Então, a gente precisa pensar em como formar melhor profissionais que entendam a diversidade da população que a gente atende e que entendam a necessidade da equidade na reabilitação que a gente oferece, para que a gente não tenha isso feito e isso sendo propagado e aumentado cada vez mais na nossa sociedade, né? Eu acho que é um desafio que a gente tem muito grande, mas que é necessário. E aí, depois a gente vai compartilhar com o pessoal do Apoia-se, né, alguns materiais, e aí tem uma série de estudos, e isso vai para relação à cor de pele, identidade de gênero masculino e feminino, etc. Muitos trabalhos observacionais, né, do tipo coorte, do tipo caso-controle, e eles mostram o seguinte, que pessoas que fazem parte de grupos, infelizmente, recebem acesso a tratamento de uma maneira que não é com equidade. E os desfechos são piores. A gente está falando desde mortalidade, a receber o tratamento e tal. E eu acho que, apesar da gente não ter muitos dados específicos de reabilitação quanto a isso, a gente pode extrapolar que, infelizmente, isso leva as pessoas a menos acesso à reabilitação adequadamente, que levam as pessoas a menos acesso a um plano terapêutico a longo prazo e, consequentemente, essas pessoas acabam por desenvolver um prejuízo físico e funcional muito maior do que outras pessoas que são selecionadas dentro dessa identificação das necessidades de reabilitação da UTI, né? Eu acho que esse, infelizmente, é um cenário que a gente tem e também fica a porta aberta aí para a gente estudar um pouco mais sobre isso, para poder mostrar em dados e justificar estratégias que tenham mudança, né? Exatamente. E assim, lendo sobre o assunto, né, de forma um pouco mais específica, por exemplo, tem várias dicas, né, assim, sugestões, na verdade, de uma maneira geral, de quando você atende, por exemplo, um paciente com uma deficiência visual, né? Então, tem coisas que eu achei super interessante, assim, né, que a maioria dos lugares que eu lia, Sancler, eles falavam para quando você se apresentar para uma pessoa com total perda de visão, por exemplo, que você deveria, além de identificar o seu nome, falar suas características pessoais, sabe? Autodescrição, né? Então, tipo, né, se você é baixo, se você é alto, né? Eu O achei que está isso super. vestindo, né, e etc. Eu achei super interessante. Aí outras coisas que tava, né, em alguns materiais é, por exemplo, de se você tá conversando com a pessoa e entra outra pessoa no ambiente, no lugar, para imediatamente você avisar, olha, está entrando um auxiliar e ele vai Entrando alguém. fazer tal coisa, sabe? E lá falava assim, nunca você tá conversando com a pessoa, sabe aquilo que a gente às vezes faz na UTI, né? Sempre falar de uma pessoa com alteração visual, mas tá conversando com o paciente, de repente entra um auxiliar e a pessoa, sei lá, fala assim, Débora, você vai fazer tal coisa, né? Aí você começa, eu vou, depois você vê. Aquela E aí a pessoa que desvirtuou tá tudo, né? ali, Todo mundo saiu da linha.
E a pessoa que tá ali, ela enxerga, então ela tá vendo que você parou de falar com ela e que tem outra pessoa ali e que aquilo que você tá falando é referente a outra pessoa, outra coisa, né? Agora, se a pessoa não enxerga, ela fica perdida, né? Então, falava bastante sobre isso, de olha, se entrou uma pessoa diferente no quarto, se você for trocar a conversa, né, falar com outra pessoa, você precisa avisar. Olha, entrou uma pessoa aqui no quarto, peraí que eu vou responder uma pergunta dela, né? Agora a conversa não é com o senhor, é com ela, né? Então eu achei isso também super, super interessante. Falava muito sobre essa questão do encostar, né? Do tocar. Então, e a gente acaba fazendo isso assim, né? Porque a gente já chega, já vai pegando esteto, enquanto a gente conversa, a gente já vai escutando. E de novo, Automático, né? Um a automático que pessoa a tá gente entende que é enxergando. normal, né? E a pessoa tá enxergando, acaba que tudo bem ali, né? Mas imagina você não enxergar nada e do nada encosta um negócio em você, você não sabe o que que é. Então, essa coisa de sempre, né, falar: olha, tô pegando um esteto, esteto é isso, é aquilo, eu vou encostar aqui, vou fazer isso, né? Outra coisa que eu achei interessante é que falava para nunca guiar, por exemplo, então, eu vou sair, né, vou andar com essa pessoa, né, para sempre oferecer o braço, né, para ela encostar e para ela apoiar, e não a gente apoiar ela, sabe? E nunca pela frente, assim, nunca com você na frente, assim, é sempre do lado, porque senão também você instabiliza ela e ela perde a noção do reto, né? Porque tem alguém puxando ali pela frente, enfim. Então, acho que são algumas coisas que são muito interessantes da gente pensar, porque é isso, a gente acaba, primeiro, né, tendo um respeito maior por tudo isso e oferecendo um melhor cuidado, uma possibilidade maior da pessoa, né, se reabilitar e alcançar os melhores desfechos para ela, né? Então, acho Muito que bom. é importante isso. Eu ia até fazer um link a mais aí, você falou agora sobre, né, um respeito maior, e a gente fala muito aqui também sobre a adesão à reabilitação, né, dos pacientes, os pacientes efetivamente entrarem dentro da proposta terapêutica que você tem, e isso tem muito a ver com a questão do respeito também às diferenças individuais de cada um. Então, a gente se posicionar com uma fala e uma postura inclusiva e uma fala e uma postura de respeito às diferenças também aumenta a aderência à reabilitação, né? Então, se eu não chego para a pessoa, e talvez quem está nos ouvindo aqui vai falar assim, mas eu não sei lidar, eu nunca passei por essa situação, eu não fui treinado para isso, e aí conversas simples e com franqueza são conversas que levam a uma melhor conexão com os nossos pacientes, né? Então, esse exemplo que você deu, eu vou chegar para atender um paciente com deficiência visual e eu nunca atendi um paciente com deficiência visual. Então, ao invés de eu tirar da minha cabeça o que eu devo fazer, que tal você se apresentar e perguntar quais são as melhores estratégias para ajudar o paciente naquele momento? Coloca a proposta terapêutica que você tem e busca junto do paciente também entender o que é melhor para ele. Como você quer que eu lhe apoie? Onde você quer que eu me posicione? De que forma eu posso fazer isso? Né? Você vai atender uma mulher na UTI, até que ponto é invasiva ou não é invasiva a forma como você vai lidar com essa mulher na reabilitação. Você vai atender uma pessoa que você tem dúvidas sobre como chamar essa pessoa por questão de identidade de gênero, pergunte para a pessoa. Então, essa conversa, esse posicionamento para ouvir a pessoa e você, a partir do que você ouve da pessoa, você se colocar dentro do processo como profissional que vai reabilitar, eu acho que aumenta muito a adesão e a confiança também dos pacientes, é algo que a gente tende a melhorar desfecho. E talvez seja aí uma das coisas que geram desfechos ruins, né? Eu não sei o que fazer, eu não pergunto como fazer e eu não aprendi como fazer. Então, simplesmente, é muito mais fácil não fazer Não ou eu fazer. fazer com riscos, né? E É uma aí realidade entra, acho difícil, que mas importante. E aí entra o principal ponto de hoje, assim, por que que a gente trouxe esse assunto para cá, né? Porque aí a gente não tá oferecendo acesso e equidade dentro da reabilitação. Exato. A gente está oferecendo um horário de fisioterapia, um profissional de É, fisioterapia, sabe? Um cheque na prescrição da fisioterapia. A gente está oferecendo isso. Mas eu queria muito enfatizar, porque eu acho que era esse o objetivo, né, aqui, Sancler, de trazer essa reflexão, né? De tomar cuidado, porque a gente pode não estar oferecendo efetivamente um acesso e uma equidade por conta dessas questões específicas, né?
E a gente falar sobre isso é o primeiro passo, né? É o primeiro passo para a gente refletir, né? Como você mesmo colocou, será que quero fazer um curso? Ou será que eu posso propor para minha instituição, né? Será que eu posso buscar na minha instituição, né? Se tem alguém. A gente teve há pouco tempo olha, foi uma situação interessante. Uma senhora, ela não era surda, muda, mas ela estava entubada. E eu não sei por quê que a gente oferecia escrever, ela não queria. Acho que ela não tinha, sabe, tanto o letramento, enfim, para escrever. E aí ela começou a falar em língua de sinais. Tanto que a gente achou, no começo, a gente falou, gente, mas será que ela não fala? E a gente comeu essa bola, né? E aí ela Olha, queria olha para como, língua. como é a nossa cabeça, né? Você já pensa, será que ela não fala? Tipo, não, ela que está evoluída e que sabe a língua de É, sinais mesmo falando, né? é. E aí a gente acabou que, assim, por sorte, né, na rodada do mês, tinha um residente da medicina, né, de UTI que falava a língua de sinais. Então ela sempre pedia para chamar ele enquanto ela estava entubada, e aí ela, tipo, se comunicava usando, né? Então é isso, assim, de repente, é o que você falou, institucionalmente, tentar entender se ali tem alguém, né, que já fez essa capacitação e que pode ser uma referência naquele momento, né? Enfim, e outras questões. Mas eu acho que o mais importante hoje nessa discussão, a gente teve, né, o Dia da Consciência Negra esse mês, né? A gente queria trazer essa reflexão, né, para a gente tomar cuidado. Acho que esse é um ponto inicial para que essas questões de gênero, de idade, de sexo, de raça, enfim, isso não seja uma barreira para a reabilitação e um empecilho para realmente eles alcançarem os melhores desfechos. A partir daí, a gente se autoavaliar em relação a isso, né? Será que quando eu tomo uma decisão, quando eu faço uma tomada de decisão para aquele paciente, tem essas coisas influenciando na minha decisão? Então, como profissional ali, e depois pensar como grupo mesmo, né? O que que a gente pode fazer para melhorar? Principalmente se de repente você é uma instituição que recebe muito esse tipo de paciente também, né? Então, acho que era esse o objetivo de hoje, né? Perfeito, E aí foi perfeito. isso, a gente É, e falou, não aí sei eu acho que quem. diga, Não, eu ia falar, não sei, pode né, falar. quem acompanhou os episódios anteriores, né? Foi uma das coisas que a gente trouxe, porque foi a última palestra também do Congresso lá europeu, como o futuro da reabilitação, que é a gente questionar, a gente estudar, a gente avaliar se realmente está tendo equidade quando a gente pensa em reabilitação, né, para as pessoas como um todo. Isso mesmo. Eu ia colocar que eu acho que para fechar, eu até tenho uma dica e tenho um pedido, e vale para mim, e vale para todo mundo, para você e para todo mundo que nos acompanha, que a gente reflita sempre sobre isso. Que eu acho que é nosso papel quanto sociedade, quanto ser humano, quanto viver em contato com outras pessoas, é nosso papel se preocupar com isso. Se a gente não se preocupar com isso, isso não é algo que tem que vir de cima para baixo, essa preocupação. A preocupação ela tem que ser de baixo para cima, literalmente, e assim a gente consegue fazer as coisas serem diferentes. Então é um pedido. Como dica, eu vou deixar uma série que eu gosto do Netflix, que chama-se, eu não lembro o nome ao certo, é Colin em Preto e Branco, que conta a história de um jogador de futebol americano, que é o Colin, como é o sobrenome dele? E ele é uma referência no combate ao racismo nos Estados Unidos. Ele enfrentou muita coisa e enfrenta muita coisa ainda. Então, eu acho que é uma série bem interessante e eu acho que traz muitas reflexões importantes para a gente, como a gente deve ser no nosso dia a dia. Legal. Eu tenho uma dica, uma sugestão meio fora do óbvio, mas tem um aplicativo que chama HandTalk. Já ouviu falar? É um Não, aplicativo que que faz faz as. isso, que facilita essa comunicação. Ele foi criado com esse objetivo, chama HandTalk. Então, acho que vale todo mundo baixar, dar uma olhada, né, para ver como funciona. E é uma opção quando a gente tiver algum paciente que a gente precisa se comunicar. E a outra coisa que eu queria deixar também é aberto, né, Sanclair? Se alguém que acompanha a gente tem alguma experiência, né, ou algum case, algum
Uma Me fugiu a palavra. estratégia, um plano, um case é bom, gostei, um É, case. é que eu quis dizer assim, né? Se trabalha em um hospital que de alguma forma isso é bem estruturado, né? Se tem alguma experiência positiva, chama a gente, né? Conta pra gente poder não divulgar, né? Porque às vezes, enfim, é uma questão institucional, mas pra gente poder trocar isso e se puder, né, falar como faz, né, em outro lugar. Então, se alguém está escutando, tem alguma, nossa, Débora, aqui ou tal lugar que eu já fui faz desse jeito, eu acho muito legal, e puder compartilhar, eu acho que é bacana para a gente suscitar esse assunto, né? Trazer boas experiências, boas abordagens, né? Para a gente é, trazer isso mais à tona, né? Então, fica aqui a nossa sugestão, o nosso pedido, enfim. E agradecer, né? Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente de novo. Lembrar, né, do nosso Apoia-se. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, lá no Apoia-se você pode apoiar o nosso trabalho por valores que você quiser, né? Desde valores pequenos a valores mais altos. Então dá uma olhada lá na nossa campanha. A gente tem mandado materiais com conteúdo muito bom para quem é nosso apoiador, então fica aqui a sugestão. Lembrando nosso curso de prescrição de exercícios para pacientes na unidade de terapia intensiva. E é isso, né, Sancler? E a gente se vê no próximo episódio com mais um assunto muito interessante. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia, Débora. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.